Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, falando de política, né, de propostas para Guaiúba. Hoje, 20 de setembro de 2024. E aí a gente vem aqui, Soriano, prefeito 18, o Miller, nosso vice. Então, venho convidar vocês para a gente bater um papo sobre a política de Guaiúba, nossas propostas. Então, você que está em casa, puder compartilhar a nossa live, puder curtir. Vou pedir aqui de vocês um pouco da atenção para a gente poder compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Só mais um instante aqui que eu vou compartilhar. Então, quem estiver entrando agora, pessoal, puder compartilhar aí para a gente ter um bom número aí de ouvintes, de telespectadores. Então, deixa aí eu copiar o link, né? E mandar aqui para os nossos amigos que estão esperando. Nosso vice-milho daqui do meu lado hoje, dando suporte. Já mandei aqui. Então, só mais um instante, para que vocês possam acompanhar a nossa live. Novamente aí, boa noite a quem está entrando. Pronto, vamos começar. Pessoal, nós divulgamos para esta live de hoje, né, o seguinte título: Como cuidar melhor da Guaíba. Semana passada nós conversamos sobre como o dinheiro em Guaiúba é gasto, como é que Guaiúba gasta os seus milhões que vem anualmente, fruto dos nossos impostos. Então, foi explicado como é que Guaiúba gasta um pouco na saúde, na infraestrutura, em contratos, né? E nós vimos que há muito desperdício, falta de foco, de organização, falta de planejamento. E hoje nós vamos conversar como cuidar melhor da Guaiúba. E com isso, vocês estão em casa ou no trabalho, vocês estão com total liberdade de fazer comentários, de fazer perguntas, que o Soriano, junto aqui com o Miller, vai responder a vocês, né? Então, se você tiver dúvidas sobre como será a nossa gestão, como será o mandato, aliás, o mandato, né, do prefeito Soriano 18 do Miller, de 2025 a 2028, nós vamos explicar para vocês. Então, esta conversa virtual política tem um título, né, de como cuidar melhor da Guaiúba. E aí, já frisando, podem fazer suas perguntas, que a gente está para responder. Pessoal, mas para a gente cuidar melhor da Guaiúba, subentende que alguém está cuidando. E não está cuidando bem. Está cuidando de forma errada. Está cuidando mal. E como é que a gente sabe que estão cuidando mal da Guaiúba? Pelos comentários das ruas daqui de Guaiúba, das pessoas que moram aqui, pelos comentários nas redes sociais, Facebook, Instagram. E a gente precisa entender um pouco, né, essas histórias desses comentários da população. A população se acha prejudicada e vai para a rede social denunciar. Para a gente começar a nossa conversa de como Guaiúba está mal cuidada. Varia um pouco mais de 90 milhões que Guaiúba recebe anualmente e a nossa saúde é um fracasso. Então, tem um caso interessante de uma pessoa que foi agora recentemente fazer um curativo no hospital. A pessoa foi atendida, pessoal. Mas quem a atendeu, o médico que a atendeu, não teve o zelo. Foi um corte na perna e a pessoa foi tratada. Mas não foi feita uma limpeza adequada. Isso gerou um problema muito maior para esta paciente, que teve que se socorrer ao município vizinho, que é Redenção, e de lá foi encaminhado para a Unilab, a Universidade Federal aqui
e lá ela está se tratando. Ou seja, um mau tratamento feito em Guaiúba, um tratamento errado, que já é comum nessa gestão, porque é recorrente as pessoas que estão reclamando do nosso sistema de saúde em Guaiúba. E isso a gente está cansado de ver, de saber, e a gente quer mudar. O 18 vai mudar, com a sua ajuda, com o seu voto. Fora essa questão da saúde, que dá 24 horas de debate dos problemas que a gente tem em Guaiúba, a gente precisa também, pessoal, ver outros problemas, né? Os nossos transportes escolares, né? Os nossos ônibus, os nossos amarelinhos, que são doados pelo governo federal. Eu queria fazer algumas perguntas se estes ônibus têm manutenção. Fica essa pergunta. O ônibus escolar em Guaíba tem manutenção? O ônibus que vai levar os universitários é de boa qualidade? Há notícias que, num passado muito recente agora, um dos servidores que vão no transporte, ele tinha que se segurar para segurar a porta não cair. Relatos de pessoas que frequentam o escolar, causando um perigo a quem está dentro. E as manutenções são regulares? Porque nós vimos um contrato milionário, semana passada, que pega as manutenções. E aí fica a pergunta, né? Qual a qualidade destas manutenções, destes transportes? São transportes confortáveis ou são verdadeiras ameaças para as nossas crianças e universitários? Então, fica esses questionamentos para a gente pensar a nossa gestão, que temos certeza e acreditamos que é mal organizada, sem foco, que não tem um interesse real e direto de cuidar do Guaiúba. Dados esses informes, que a gente não poderia deixar de dar, eu queria falar com vocês, pessoal, sobre a onda, né, do já ganhou. A onda do que não tem oposição, do que não tem adversário, que está tudo bem. E eu quero fazer alguns comentários de um promotor aqui do Ceará, procurador de justiça, na verdade. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público. E aí, há uns 3 meses atrás, ele deu uma entrevista ao Diário do Nordeste e colocou na seguinte situação. Por que as pessoas resolvem fazer caridade em anos de eleição, se o pobre existe em toda época? Vamos refletir, pessoal. Por que que as pessoas resolvem fazer caridade em anos de eleição, se o pobre ele existe em toda época? Já se perguntaram isso? Por que que as pessoas começam a dar bom dia, boa tarde, sorrir, abraçar em 45 dias? Deixo aqui essa reflexão. E continuo. Toda época tem pobre. Tem gente precisando de comida, de cesta básica, de tratamento médico, fazer exames, fazer cirurgia, de dinheiro para comprar gás. Então, assim, você começa a pensar a desconfiar de quê? Se no período eleitoral as pessoas começam a fazer essas caridades. Então, você começa a desconfiar que essas pessoas querem comprar o seu voto. Elas querem o seu voto em troca de algum benefício. E é lógico, pessoal, que isso aí isso aí é proibido por lei, proibido, né? Mas é muito comum em épocas de eleições, onde as pessoas até acreditam que é permitido e até um dever do candidato, ou o candidato acha que é um dever dele para ganhar as eleições. Mas isso é errado, e o Ministério Público combate isso. E de vez em quando, ou regularmente, você ouve e vê candidatos sendo caçados por compra de voto. Pessoal, quem vende o voto sabe que nos próximos 4 anos
não vão poder exigir muito do seu político. Porque se você deu em troca de alguma coisa, pessoal, de necessidade imediata, alguma coisa ali urgente, então você abriu mão de um político, pessoal, que vai fazer um trabalho sério. Abriu mão de um político competente. Abriu mão de uma pessoa compromissada. Tudo isso, pessoal, são os comentários do procurador Emanuel Girão. Então, eu trago essas reflexões que são práticas comuns na nossa política, mas que nós não podemos normalizar e entender isso, pessoal, como uma coisa comum, porque isso vai prejudicar a gestão futura. São 4 anos, pessoal, de enormes problemas. Por isso que a gente tem pessoas que são mal atendidas, nós temos serviços que não são prestados, porque quem comprou o voto, ele tem na mente a certeza que cumpriu um compromisso. Ele lhe deu o dinheiro, ele lhe deu aquele bem, ele lhe deu aquela vantagem, aquele serviço. Qual a moral que você tem de cobrar? Então, por isso que nós queremos cuidar melhor da Guaíba. Porque quem hoje está cuidando da Guaíba não tem práticas louváveis para ganhar a eleição. Não tem práticas corretas diante da lei para ganhar a eleição. E nós queremos fazer diferente. Por exemplo, pessoal, continuando aqui, ó. Será que alguém já ouviu falar que existe cadernos, né, com o nome de apoiadores, nome de eleitores, né, com mensalidades, com benefícios, né? Esse tipo de prática também é comum na nossa política, pessoal, tá certo? Também é comum, né? Mas nós não podemos aceitar isso como uma coisa normal. De vez em quando é preso aqui no nosso país um político com caderno com anotações, com o nome de eleitores, com valores, com objetos, com materiais que seriam doados, dados. Então, isso é uma prática que não é uma prática bonita, uma prática correta. Pessoal, oferecer dinheiro, materiais de construção em troca do voto. Também é uma outra situação, abastecimento de carro. Vocês ouviram falar isso? Sabem disso? Essas práticas prejudicam uma boa gestão, prejudica a prestação de um bom serviço. Outra coisa mais exorbitante, ameaças, né? Não pode trabalhar aqui, não pode votar aqui, não pode fazer campanha. Proposta de emprego, se você votar em mim, você vai ter seu emprego. Inclusive, usa até de cartões, pessoal, de benefício social. Existe prática nesse sentido. Até prometer aumento de salário servidor. Então, essas práticas que eu deixo estes questionamentos aqui, se vocês já ouviram falar, têm ciência, ouviram comentar, não podemos concordar com esta situação, com esse sistema. E aqui vem eu, Soriano, o Miller, nós, da rede Sustentabilidade com o número 18, nos colocamos à disposição para cuidar melhor de Guaíba, fazer o que você, guaibano, precisa e merece, que é um trabalho justo e honesto, para que você receba um serviço de acordo com a sua necessidade, porque nós temos condições. Então, fica aqui esse chamado à reflexão de uma gestão diferente. E alguém vai falar assim, ó, mas se vocês ganharem, vai ser a mesma coisa. Pessoal, é impossível ser a mesma coisa. Por que é impossível? Porque é o seguinte, quando você ganha uma eleição e você não tem, né, Mira? Dívida com a agiota. Você não tem dívida com nenhum empresário ou comerciante. Você não tem acordo obscuro com ninguém.
Você não tem acordo para transformar a prefeitura em cabide de emprego. Você não se endividou. Você não penhorou seus bens. Então você está de cabeça limpa, cabeça tranquila, mente, né? Mente tranquila, para você administrar Guaiúba. Então, a nossa campanha está sendo assim, limpa, transparente, simples e humilde. Nós vamos ganhar essa eleição e vocês vão ver como é que se administra para a comunidade, para o povo. Porque o nosso compromisso é com o eleitor, o nosso compromisso é com o voto que saiu da urna. E não com um grupo de parceiros indecentes, com grupos de pessoas que estão ali para receber dinheiro. Pessoas que querem receber o dinheiro de alguma dívida. Então, nós faremos diferente, porque nós somos diferentes. Então, a nossa conversa de hoje é para chamar, né, a você, cidadão, cidadã de Guaiúba, para refletir a esse respeito, que nós temos condições de ajudar a Guaiúba e de fazer uma gestão diferente. Então, eu quero dar uma boa noite para quem está entrando aí. Eu não estou conseguindo ver aqui, está tendo uma falha aqui no nosso sistema. Deixa eu ver aqui se eu vejo quem entrou aqui, pessoal. Não estou conseguindo ver aqui, Charles Miller, mas deixa eu ver aqui. Então, pessoal, continuando aqui, ó, o nosso compromisso é com Guaiúba. Então, se nós não temos amarras, se nós não devemos a ninguém, devemos ao povo que nos colocou lá, né? Então, fica aqui essa reflexão. Cada uma boa noite aqui para o professor Valberto, para a Franqueline, que está nos assistindo, ao pessoal do Instagram, que aqui eu não consigo ver exatamente aqui, mas... Meninocrata disse que estava ruim o áudio no Instagram? Eu esperei acompanhar pelo Facebook. Então, desculpa aí se o áudio não está tão simples, não está tão bom no Instagram, mas nós estamos aqui no Facebook ao vivo aqui, né? Então, vamos dar um abraço para quem está nos acompanhando pelo Instagram e pelo Face. Vamos continuar aqui. Pessoal, eu estava falando, né, que uma gestão do 18 ela é diferente, né? Por que é diferente? Porque a gente tem compromisso com as pessoas. O nosso... A Manu também mandou uma mensagem aqui, mas não estou conseguindo ver. Mira, ver se melhor aqui. Então, pessoal, nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Vamos ver se o áudio agora melhora. Não sei qual é o problema que está dando aqui neste momento, mas deixa eu continuar aqui e ver se eu faço aqui um ajuste. Eu tive cortando, como se estivesse ruim a internet. Pode ser. Então, pessoal, vamos lá. Uma boa gestão, ela tem que começar limpa. Tem que começar sem dívidas e com foco. É o nosso caso, nós temos foco. Por que a gente quer cuidar melhor da Guaiúba? Porque a gente está preparado. A gente conhece os nossos problemas. Como eu falei no início, para querer cuidar melhor da Guaiúba, é porque não estão cuidando bem. E aí eu quero fazer aqui com vocês, eu vou mostrar 3 situações que a gente precisa refletir. Vocês sabem que recentemente, né, nós fomos convidados para um debate, e neste debate eu aceitei, eu me comprometi, né, a participar, mas os nossos adversários não quiseram debate. Então, não teve debate. E o pessoal estava tudo esperando o debate. Viu? Onde eu passo por meio da rua, acabar o debate. O Miller está aqui explicando que as pessoas esperavam o debate, não teve. Pessoal, não teve debate porque dos 4 candidatos, só um aceitou, assinou o termo de aceite, que foi eu. Os demais não aceitaram, né? Aqui um abraço aqui para o Emerson. Um abraço, meu jovem aí. Manu, um abraço. Não consegui ouvir teu áudio, mas depois eu vejo aí. Pessoal, olha o que eu vou aqui mostrar a vocês. Ó. Faz o S, Soriano. Pessoal, por que não estão cuidando melhor da Guaíba? Eu estou mostrando para vocês aqui o plano de governo
de 2020. Tempo de renovação. Tá certo? O Soriano 18 e o Miller jamais vai fazer isso aqui. Um plano de governo de 49 páginas, com diversas promessas. Talvez seja um dos motivos que não quiseram debate, porque eu ia perguntar sobre isso aí. Alguém em Guaiúba já ouviu falar do penúltimo item? Implementar o C, Sistema de Avaliação de Resultados. O C garante se dada ação foi promissora ou não e faz balanços em cada etapa da organização do trabalho administrativo, prevendo problemáticas e reduzindo gastos. Pessoal, eu nunca ouvi falar desse C. E se o C não tivesse sido colocado em prática? Foi uma enganação para ter o seu voto, para lhe enganar. É desse jeito que faz uma boa gestão? Seguindo os princípios da Constituição, a transparência, a eficiência, a legalidade, a moralidade, enganando as pessoas e por escrito, num plano de governo que está publicado no site do Tribunal Regional Eleitoral, no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui é um exemplo que Guaiúba passou aí por uma certa enganação. Vocês não acham? Mas não sei, é uma questão mais interna, mais administrativa, né? Possa ser que apareça aí uma comprovação que foi feita. Mas vamos aí para uma outra página, pessoal, que vai falar o seguinte, olha aí, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, tá aqui, ó. Grande Miller. Você, eleitor, eleitora de Guaiúba, cidadão, cidadã. Você já foi convidado, já ouviu falar desta proposta, desta ação, implementar a Conferência de Participação Popular. Olha aí, pessoal. Esse sistema será realizado a partir de reuniões, assembleias, fóruns de debate, auditorias, olha aí, auditorias, auditorias, talvez quem colocou isso não tem auditorias. E formação de colegiados que discutirão sobre a situação atual da Guaiúba e a proposição de medidas a serem efetivadas no primeiro ano de governo e nos demais anos. As reuniões ou fóruns ocorrerão trimestral. Né? Seria trimestralmente. Então, pessoal, veja que proposta. Aqui está. Esse plano de governo aqui é 2020, né? É de quem ganhou as eleições, pessoal. Então, como se coloca uma proposta dessa? Como e não se cumpre? Por que foi colocado esse tipo de proposta? Né? Se não executaram, será que tinham a intenção de não executar? Será que era mais uma coisa, mais uma proposta para encher linguiça, para chegar às 49 páginas, né? Então, isso aqui é um exemplo, pessoal, do que nós temos. Da audácia de se colocar uma proposta e não cumprir. Talvez essa situação aqui, esse plano de governo, explique a ausência de querer debater. Só pode ser isso. Mas eu vou aqui para uma outra situação. Que essa é bem interessante, pessoal. Que é o seguinte. Eu vou colocar, vou ler aqui para vocês, ó. Deixa eu ver onde é que está aqui. Só um segundo. Bem, novamente, né? Estou aqui, só para abrir um parênteses, estou aqui para pedir o voto de vocês, né? Para o Soriano e o Miller, 18, porque nós temos condição de fazer uma gestão para o povo. A gente sabe o que está errado, onde está errado, e aqui eu estou mostrando algo de errado, que foi feito de forma consciente. Então, peço que vocês reflitam sobre a conversa de hoje e possam, no dia 6, votar 18, porque aí sim vocês vão ver o que é a Guaiúba para os guaiubanos, e não a Guaiúba para poucos. Pessoal, continuando aqui essas propostas fictícias, porque nós temos uma Guaiúba de ficção. Instituir ações de saúde e bem-estar
para servidores públicos municipais. Vou deixar essa pergunta. Alguém presenciou, alguém viu, alguém sabe desta proposta, na prática realizada, instituir ações de bem-estar para servidores públicos municipais? Tem alguma ação específica, algum programa específico? Porque para a população, de modo geral, o que está acontecendo aí é muito escasso, né? Então, mais uma proposta aí, desta vez para enganar o servidor público. Tem uma outra ainda, pessoal. Proporcionar aos servidores municipais capacitações contínuas através de cursos de qualificação profissional, a fim de assegurar uma atualização periódica da sua área de atuação. Eu quero perguntar aqui, boa noite a Vivian, boa noite, sempre aqui, aliás, sempre não, nos assistindo hoje. Voltando a essa questão, proporcionar aos servidores municipais capacitações contínuas, não é uma capacitação específica, pontual, é contínua, através de curso de qualificação profissional, a fim de assegurar uma atualização periódica da sua área de atuação. Quero perguntar aos motoristas de Guaiúba, quando foi a última capacitação que esta classe teve em Guaiúba? Quando foi que teve? É uma pergunta. Porque há um compromisso escrito aqui no plano de governo de proporcionar aos servidores públicos municipais essas capacitações contínuas. E eu pergunto se foi feito. Fica essa pergunta, né? Pessoal, tem uma outra aqui bem interessante. Oferecer aos servidores municipais curso de formação sobre ética, moral, humanização e zelo à máquina pública municipal, bem como ao atendimento aos cidadãos e cidadãs. Pessoal, logo de cara, zelo à máquina pública. Outro dia teve uma secretaria aqui que nem portão tinha. O portão era uma caçamba de ré. Zelo, cadê o zelo? Outro dia aí, algumas instituições públicas com gato de energia, com fio à mostra. Cadê o zelo? Inauguraram uma outra instituição pública que não funciona até hoje, né? Pelo menos, por que o mercado não funciona? É uma pergunta. Tem energia lá? Vai inaugurar mais umas 2, 3 vezes, né? Pois é, então o que está aqui, pessoal, não foi cumprido. Ó, se eu for ler esse plano de governo, vocês vão morrer de rir, porque as propostas que tem aqui é algo de primeiro mundo, é algo extraordinário. Mas o 18 é diferente. É nisso que eu quero dizer para vocês. Nós somos diferentes. A gente diz o que pode fazer. Nós não estamos aqui para enganar você. A gente quer mostrar que quem disse que ia fazer, não fez, não sabe fazer, não quer fazer. E dinheiro? Tem. Mas não sabe usar o dinheiro. Aliás, sabe, né? Mas não usa para o que é para usar. E nós, 18, chegamos aqui para você refletir o futuro desta cidade. Que não é o futuro da cidade, é o seu futuro. Porque a gente nasceu aqui, estamos vivendo aqui e vamos morrer aqui. O bom é que a gente viva por muitos anos com qualidade. E é esta qualidade que o 18 quer lhe dar, que o 18 vai lhe dar. Porque nós cremos na vitória, porque as pessoas raciocinam, as pessoas precisam fazer uma análise crítica. Tudo bem, eu compreendo que, dentro da minha situação particular, eu posso estar confortável, eu posso estar bem e tudo, mas, pessoal, nós não podemos esquecer a coletividade, porque quem financia a gestão pública, pessoal, são todos, né? São todos, não é somente uma pessoa só, é o pobre, é o rico, todos financiam a gestão pública. Então, eu coloquei esses exemplos aí para vocês verem que Guaiúba não está sendo bem cuidada. Pode ter destaque em algumas áreas, é obrigação alguma coisa ser feita. Mas eu expliquei, por exemplo, as reformas. A educação está 1000%, está excelente, tá? Como é que está a merenda escolar?
Qual o nível e a qualidade das reformas? Falamos semana passada, foi só pintura? Foi só troca de portão? Chegou a paredes novas, foi mudada as paredes, foi derrubado, foi refeito, foi ampliado, diminuído, né? Então, a reforma, ela não pode ser uma reforma simplesmente para o dia 2 de finados, né? A gente pinta os túmulos e vamos homenagear nossos entes queridos. Reforma de prefeitura não pode ser só por fora. Ah, mas faz dentro. Sim, mas faz dentro. Trocou uma janela ou pintou? Trocou um telhado ou pintou? Trocou uma haste de uma quadra por uma coluna ou fez só um recorte daquela coluna? Mas o dinheiro está como se fosse tudo novo, aliás, no projeto, né? Então, nós chamamos a atenção para isso. Então, nós nos colocamos à disposição de Guaíba, de vocês, porque a gente quer fazer o melhor. Porque nós, quando ganharmos, nós não estaremos devendo dinheiro a ninguém, a não ser a palavra, o compromisso com você, eleitor de Guaíba. Então, eu falava antes dos comentários do Emanuel Girão, que é um procurador aqui do Estado do Ceará. Então, ele finaliza, né? E aí eu vou colocar aqui para a gente. Nos últimos anos, segundo relata, né, o nosso Emanuel Girão, tem aumentado a frequência de trocas envolvendo serviços de saúde, tais como consultas médicas, realização de exames, realização de cirurgias, obtenção de atestado médico, tratamento odontológico, entre outros. Pessoal, existe essa troca. Ó, uma coisa é você fazer um trabalho, pessoal, na saúde, contínuo, independente da eleição. Que a gente sabe que tem pessoas compromissadas que nasceram com o coração amplo e ajudam mesmo. Mas você se utilizar do período eleitoral para dar esses benefícios ao eleitor e depois sumir para obter voto, isso é um crime. Isso nós não podemos aceitar, tá certo? O serviço público, pessoal, ele deve ser universal e ter regras claras, pessoal, para quem vai ser atendido. Então, por exemplo, o cidadão ele está em uma fila de exame ou de uma cirurgia e tem muita gente na fila, na frente dele. Se algum político consegue que ele tenha esse serviço antes de outras pessoas, né, aí ele se adianta na fila, né, ou consegue até fora da fila, enfim. Aí ele obtém o voto da pessoa. Isso é compra de voto, pessoal. E qual é o nosso compromisso em Guaíba? É melhorar o sistema de saúde em Guaíba, dando condições das pessoas não estarem se sujeitando para conseguir um exame básico, um raio-x, pessoal. Né? Um raio-x. Você conseguir um raio-x, tem que falar com A ou B. Isso é um absurdo. Você deve sair da sua casa, ir para o posto de saúde, marcar uma consulta, ser atendido de forma rápida, com qualidade, ser encaminhado ou agendado para um raio-x aqui no hospital ou no outro centro próximo, rápido, acabou-se. Porque você está pagando os impostos, você financia a gestão pública. E é isso que nós queremos combater em Guaíba. Nós queremos disponibilizar para Guaíba os melhores e maiores serviços possíveis dentro do Sistema Único de Saúde. E aí alguém vai falar assim, ó, não, mas em todo lugar é assim. Pessoal, não existe esse negócio em todo lugar é assim. Isso é uma conversa para a gente preguiçosa. Tá certo? Isso é uma conversa. Ó, eu vou... Aqui um exemplo. Em 2010, se eu não estou enganado, Guaíba foi campeã cearense de salão. Se eu não estou enganado, foi o sub-10 ou foi sub-12. Me lembro do Wagner Matheus, que coordenava os meninos. Me lembro aqui do Fatia e outras pessoas mais. Guaíba campeã cearense. O time de Guaíba de salão. Só as crianças. 2010, foi 2010. Nós estamos em 2024, 14 anos depois. E Guaíba não repetiu esse destaque no futsal. E aí alguém vai dizer que a saúde em Guaíba é igual às outras cidades? Será que outras cidades não foram campeãs de futsal nessa mesma categoria de 2010 para cá?
E por que que o prefeito, na época, Marcelo Fradique, incentivou o esporte, fazendo Guaíba destaque, estadual e nacional? E de lá para cá, por que que não foi feito o mesmo investimento? Por quê? Porque foi uma escolha. Foi uma escolha. A situação que a gente vive hoje é uma situação que alguém escolheu, seja de forma consciente, seja por omissão. Mas foi uma escolha. Então, nós, do 18, não admitimos qualquer resposta que diga que Guaiúba está nessa situação de área A, área B, porque no Brasil é assim, isso é conversa, gente preguiçoso que não quer trabalhar e quer se justificar. Tem compromisso. Como falou aqui o Miller, não tem compromisso, tá certo? E aí você vai perguntar, sim, Soriano, e vocês, né? Tem compromisso? Nós temos compromisso. Pode ter certeza que nós temos compromisso. Nós não seríamos levianos, não teríamos coragem de enganar vocês, de vir aqui, pessoal, né? Se apresentar com o propósito de enganar vocês. Porque nós não estamos devendo 1 milhão, nós não estamos devendo 2 milhões, 3 milhões. Então, nós temos as consciências tranquilas, né? Leves, para pensar no bem de vocês. É o que nós queremos fazer. Então, nós, Miller, Soriano, 18, vem aqui pedir essa reflexão para que vocês possam nos dar um voto de confiança. Todo mundo fala isso, voto de confiança, né? Mas no nosso caso é diferente. E aí eu quero aproveitar aqui, Celestina nos deu uma boa noite, o Valberto. O Valberto pergunta cadê o mercado, a mulher não faz mais promessa, pois não fez. O Leonardo Ferreira, boa noite, Leonardo. E a todos que estão aqui. Aqueles que eu não estou conseguindo ver, né, me desculpe, mas depois eu posso responder se tiver comentado ou não. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, que nós estamos aqui para responder. Então, pessoal, nós somos diferentes. Pode ter certeza disso. Nossas formações, nossas histórias, nossas famílias, nossas experiências de vida, precisamos da sua ousadia em querer mudar o quadro, em querer apostar. Faça isso e vocês serão enormemente agraciados com uma boa e excelente gestão. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra coisa bem interessante, que já relatamos as diversas dificuldades que a gente passa na gestão, tá certo? Então, o que é que eu vou colocar aqui para vocês? O que é que a gente vai fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui algumas coisas que nós vamos fazer. E aqui, Miller, é a educação. Então, pessoal, a partir de janeiro, quando nós ganharmos, e aqui eu estou falando especificamente, né, da área educacional, se alguém tiver uma outra pergunta em outra área, pode fazer. Mas na área da educação, nós vamos fazer o seguinte: revisão do plano de cargos e carreiras dos professores. Isso aqui é uma obrigação de cada gestor, uma obrigação básica, não só dos professores, mas de toda a classe trabalhadora de Guaiúba. Revisar o plano, tá certo? Atualizar, porque o mundo está se modernizando. Hoje nós temos a figura do home office, né? Nós temos aí, inclusive está se discutindo, né? Se discutiu recentemente a figura da semana com 4 dias de trabalho. Então, nós precisamos regularmente estar revisando este plano, para não cometer injustiças, para não sermos omissos. Então, isso é um trabalho de gestão administrativa. Garantia de transporte digno e eficientes, né? Aliás, eficiente aos estudantes que se deslocam dos distritos e comunidades para as escolas aqui na sede, como também para os universitários. Pessoal, é dever do município zelar por um transporte de qualidade. Um transporte de qualidade não é só ter o transporte como se tem uma carroça, não. Que quando ele vai andando, vai pulando e você levando poeira na cara. Não, um transporte de qualidade é um transporte que você possa ter um assento confortável, onde você possa ter as suas pernas confortáveis, onde você sente e o seu joelho não fica doendo. Porque o ônibus é pequeno, é inadequado para aquele transporte. Um transporte de qualidade, pessoal, é ter uma equipe de manutenção, de limpar o ônibus, de
fiscalizar se tem algum aluno que vai riscar ou rasgar um banco, uma almofada, para evitar, e que se aconteça, que o município tem um serviço de manutenção, de reconstituir aquele banco. Existe transporte aqui que é muito mais confortável a gente andar em cima de um cavalo de madeira, porque quando você senta no banco é só ferro, a sua cabeça aqui encosta no ferro. Então, nós temos um compromisso com a educação, e começa a partir daí, com o transporte de qualidade. E outras são crianças, né? Pronto, o Miller chama de que são crianças. Postaram um vídeo agora recente, nas redes sociais, que os alunos estavam numa carroceria de um carro. Que perigo, rapaz! Que irresponsabilidade! Ó, pessoal, se não tivesse dinheiro, também não era aceitável. Mas eu podia usar de argumento. Mas tem dinheiro. Houve relatos aqui, né, de transporte em cima da serra e andar de moto. Tudo bem, o acesso é difícil. Mas existe transportes com tração aí. Então, nós temos esse compromisso de trabalhar com responsabilidade com a sua vida, com a sua vida. Não é porque é um cidadão, é um eleitor, passou a eleição, que nós vamos tratar de todo modo, conduzir de todo modo, não. Nós vamos tratar de maneira que você se sinta como deve se sentir. Os patrões dos servidores públicos. Pessoal, nós vamos fazer investimento, né, de manutenção em bibliotecas ou na biblioteca, com aquisição de acervo e digitalização. Alguém sabe me informar quando foi que a biblioteca do SEAC recebeu, foi comprado um acervo de livro? Como é que está o trabalho? Alguém sabe me informar os trabalhos de incentivo à leitura? Alguém sabe me informar se as escolas têm bibliotecas, têm sala de leitura, como é que está esse acervo? Hoje, tudo é digital, né? Nós temos uma biblioteca digital, um acervo digital. Os guaiubanos que escreveram poesias, prosas, contos, né? Alguns que têm as suas histórias já em rabisco de livro, né? já sendo trabalhado, e está onde? Então, nós temos um compromisso em fazer esse investimento em aquisição de livro, em fazer digitalização. Tá certo, pessoal? Porque a educação, pessoal, não é só parede, a educação não é só tintura. Nós temos que ter relações humanas, nós temos que ter avanço, crescimento. Então, fica este pedido de reflexão. Educação não é só aparência, não é só parede. Pessoal, vamos fazer uma implantação, tá certo? De uma biblioteca digital, né? Ou seja, um centro de pesquisa. Além da física, temos que acompanhar a modernidade e a tecnologia. Temos que ter aí, pessoal, os acervos digitais, é que eu falava anteriormente. É um compromisso nosso. Tá certo? Nós vamos fazer isso, porque nós vamos fazer diferente. Porque o nosso objetivo, pessoal, não é enriquecer. Pelo menos, justamente, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é mostrar e entregar um serviço de qualidade para Guaiúba. Ó, investimento em formação continuada para os professores. Pessoal, aí sim nós vamos fazer e temos que fazer. Alguém pode falar assim, não, mas tem as formações. Pessoal, nossa educação hoje ela é um pouco diferenciada. Por que é diferenciada? Porque, vez ou outra, você tem uma notícia em nível, né, no Brasil, que um aluno se suicidou, né, tirou a própria vida, por questão de bullying. Né? Hoje você tem várias crianças, né, atípicas na sala de aula. Então, nós precisamos atualizar permanentemente os nossos professores para lidar com diversas situações que não era comum há tempos atrás, mas que hoje é comum. Né? Hoje é crime gordofobia, homofobia. Então, a gente precisa, além desse tratamento, né, atual e igualitário, a gente precisa trabalhar outros conteúdos com os professores. Por exemplo, nós temos aí a história, né, dos nossos povos escravizados, dos nossos povos originários, que precisam ser trabalhados, que precisam ser melhor trabalhados em sala de aula.
e não esporadicamente, né? No caso da comunidade negra, do negro, não só no mês de novembro. Então, nós vamos ter essa formação continuada em vários aspectos da vida profissional do professor. Pessoal, nós vamos ter projetos de intensificação de melhoria da educação básica. Ó, aqui ninguém perguntou, mas se alguém perguntasse, e para segurança, qual a proposta? Né? Dentro do país. Pessoal, está aqui uma das propostas. Projetos para intensificar a melhoria da educação básica. Né? Como é que estão os nossos índices nas avaliações que são feitas? Estão numa crescente? Estão estabilizados? Como é que está o nível dos nossos alunos? Né? As nossas aulas são integrais? Como é que é o convívio dentro de cada escola? Então, nós vamos desenvolver projetos para que seja a educação básica um reflexo do futuro. Tá certo? Nós precisamos criar uma cultura de aprendizagem, de desenvolvimento da educação, para que nós diminuamos, né, a gente possa diminuir a possibilidade de um jovem desse adentrar na marginalidade. Isso é um trabalho de planejamento. E só quem faz é quem tem preocupação com alguém. E só quem faz é quem tem preocupação com o povo. E nós nos colocamos nessa situação. Porque nós vivemos aqui, pessoal. Nós vivemos aqui em Guaíba. Tá certo? A gente não vai ganhar e morar na capital. As nossas noites são em Guaíba, né? E a gente sabe que a gente passa. Então, tem que ter um trabalho de planejamento de médio a longo prazo para trazer, além da intensificação da melhoria da qualidade da educação, uma cultura de paz real nesse município. Pessoal, implantar curso preparatório para o Enem. Nós temos nossas críticas em relação a formar simplesmente para o Enem, mas há uma necessidade. É necessário você preparar periodicamente, não uma coisa esporádica. Ah, o Enem agora, semana que vem, né? Vamos fazer agora os mutirões, o aulão. Não, o aulão, né? Não, nós temos que trabalhar isso aí de forma cadenciada, equilibrada, para que o aluno também não seja turbinado de conhecimento, de pressão que o prejudique no futuro ou na hora da prova. Né? Mas há um compromisso nosso. Pessoal, nós vamos fazer a implantação do programa de informática nas escolas. Pessoal, me diga uma coisa. O pessoal fala assim, não, a geração de hoje nasceu dentro da geração celular. As crianças hoje já dominam o celular. Né? Pior que é verdade. Se você pegar uma criança junto com os avós ou muitos pais, nos dão uma lavagem. Mas, pessoal, e um jovem hoje? Ele domina um pacote do Office? Ele sabe mexer no Excel, sabe mexer no Word? Ele sabe mexer no PowerPoint? Então, nós temos essa preocupação de formar profissionais, tá certo? Então, nós queremos formar profissionais. Tem que ter, pessoal, cursos de informática para as nossas crianças. Não é se contentar que o menino domina, sei lá, o menino domina o bate-papo, domina o Instagram, mas domina o computador. Na minha época, na nossa época, eu fiz curso eu fiz curso de informática no ABC. Meu professor de informática foi o Cícero Alexandre, meu grande amigo, que eu chamo de grande boi, tá certo? Então, nós precisamos... Windows 95 ainda. Da época do Windows 95. Então, nós precisamos capacitar os jovens para dominar as ferramentas de informática, não só as ferramentas de fazer vídeo, né? Fica esse compromisso. Uma boa noite aqui, Ana Vládia. Ana Vládia fala que Soliana é o melhor, que fala de projetos e propostas para o melhor do povo. Ana Maria, boa noite. Pessoal, então, compartilhem, curtam essa nossa conversa. Pode falar, Charles Miller. O Braz, consultor Brisanet, aqui no Instagram, perguntando sobre a infraestrutura. Sobre os quiosques que estão desativados na praça de alimentação. E aí, qual é a proposta? E aí, o nome dele é o? Aqui está com o Braz, consultor Brisanet. Pronto. Respondendo ao Brás. Pessoal,
Eu disse anteriormente que a gestão é feita de escolhas. O gestor público em Guaiúba, ele escolheu, tá certo? O gestor público em Guaiúba, ele escolheu abandonar o centro da cidade. O centro da cidade, ele é abandonado. Ele é reflexo da gestão municipal. Hoje, em Guaiúba, você constrói a sua casa e resolve avançar 1 metro. E ninguém vai lá, manda você recuar. Sua casa na esquina, você bota a sua parede na esquina. Entendeu? Se vier uma caçamba, der uma ré, derruba. Se vier uma criança ou um idoso, pode ser esmagado por um carro na esquina. E o centro de Guaiúba foi abandonado. Uma escolha da gestão. Para vocês entenderem, Guaiúba já foi daquele jeito. Na década de 90, para início, comecei em 2000. E teve um gestor aqui em Guaiúba, Antônio Carlos Fradi, que ele desenvolveu aquele centro, né, que recebe o nome Praça de Alimentação, é um centro turístico. E aí, é um centro gastronômico, pelo menos foi o que ele fez. Ele construiu aqueles quiosques, construiu aquele calçadão até próximo a Cagés. E ele pagou o preço. Foi muito criticado, porque ele retirou do centro da Guaiúba os comércios desorganizados que ali estavam. E ele levou lá para o calçadão. E aí houve uma política de incentivo, houve ali um edital onde as pessoas tiveram acesso àqueles quiosques e funcionou muito bem por alguns anos. Depois o poder público abandonou uma ação. Abandonar. Então, o que é que a gente tem que fazer? Requalificar o centro da Guaiúba. Torná-lo seguro, bonito, agradável, reativar os quiosques. Podemos até pensar num novo modelo, um novo projeto, porque tem que ser ampliado o número de vagas, porque também ali passou a ser o ganha-pão de muita gente. Então, nós temos que requalificar aquele centro, conversar com as pessoas que estão ocupando hoje de forma desorganizada, não por culpa da população. Pessoal, se existe um espaço não ocupado, alguém vai lá e ocupa. E a gestão de Guaiúba não ocupa muitos espaços. E alguém vai lá e ocupa. Então, respondendo aqui ao Braz, nós vamos requalificar o centro, reestruturando aqueles quiosques abandonados, talvez com um novo projeto, novo modelo de quiosque. Temos que ampliar a quantidade de quiosques, temos que ter uma vida noturna no município, temos que conversar com quem está ali no centro, para respeitar ali as margens de segurança de trânsito, das pessoas poderem passear. Não é admissível um centro da cidade ser daquele jeito. É necessário uma ação do poder público. E nós temos condições de fazer. O que a gente quer, a gente sabe dialogar. E vamos conversar com todos. Tá certo? Voltando aqui, se tiver outra pergunta, pode fazer, meu jovem. Voltando aqui, pessoal, nós vamos fazer nós vamos ampliar, ou vamos introduzir, vamos estudar o município, vamos colocar uma escola, né, com uma escola de tempo integral, pessoal, né? Inicialmente, ó, de primeiro ao quinto ano, envolvendo conteúdo curricular básico e outras atividades extracurriculares, tais como reforço escolar, atividades físicas, ações culturais de interesse dos alunos e tudo. Pessoal, é quase que uma obrigação hoje as gestões colocarem as escolas integrais. Tanto para elevar o nível da educação, o nível dos meninos, como protegê-los. Também é uma questão até de segurança. É o que nós vamos fazer. E aqui está essa proposta. Pessoal, um programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho, voltado para jovens concludentes do ensino médio, com premiação dos alunos que mais se destacarem, com incentivos para as instituições universitárias da região. Pessoal, é um absurdo. Guaiúba teve um ano aí 97 milhões, um ano. Em outro ano, 93, 94. Sem investir no futuro do jovem. Se investe na educação no ensino fundamental e o Estado no ensino médio. E depois o jovem ele é abandonado. Isso é um absurdo. Pessoal, isso é um verdadeiro crime. A gestão, ela tem que dar oportunidade ao jovem de fazer vários cursos. Curso de eletricista, curso de informática, curso de edição, né? Curso de costureira, curso de segurança.
mostrar o caminho para ele fazer pós-saída ou durante os seus estudos, ele frequentar vários cursos de formações para ele se identificar. E quando ele sair do ensino médio, ele tem uma perspectiva de vida para poder sair da guaiúba. Porque hoje nós temos que acabar com essa história que o cara está adulto, tem que trabalhar na prefeitura. A prefeitura não é a mãe de todo mundo, porque não pode. A prefeitura tem que administrar. E para administrar tem que ter pessoas boas e capazes, com boas intenções. Então, nós vamos cuidar da juventude, fazendo diversos cursos, parcerias. Está aqui a Unilab, né? Tem o IFCE, tem a UFC, que pode dar vários cursos para que o jovem ele tenha a possibilidade de escolha. E aí também é uma questão de segurança, é mais uma proposta na segurança, porque o jovem, com objetivo de vida, ele não vai ser levado para a marginalidade. Ele vai para caminhos melhores. Pessoal, e temos aqui uma última lâmina de mais proposta nossa. Vamos transformar Guaiúba em referência nacional no ensino fundamental. Por que nós vemos isso? Porque Guaíba já foi referência na educação. Quando um prefeito de Guaíba, chamado Antônio Carlos Fradi, levou Guaíba ao Jornal Nacional, fazendo lá os rateios do dinheiro da educação. Guaíba foi referência. E hoje nós somos referência nas páginas criminais do Brasil. Né? Do Brasil. Tem uma pergunta aqui. Qual o seu projeto para nós, professores, na questão salarial? Qual o seu projeto para as crianças autistas? Pessoal, na questão salarial, primeiro nós temos... eu me sinto preparado para administrar. Mas, no momento, estou fazendo estágio de observação. Faço curso de letras na Unilab e estou fazendo estágio de observação. Os professores precisam sempre ser melhores, valorizados. Com premiações, com incentivos, com brindes, com programas de saúde física e psicológica. Vocês precisam estar no centro de uma gestão. Vocês precisam ser vistos e trabalhados como alunos. Assim como eu falei semana passada, que os agentes de endemia, os agentes de saúde têm um papel fundamental na gestão pública, os professores têm. Os professores são parceiros no combate à violência. Uma parceria com o professor, um grupo de escuta com professores, vocês, nós, os gestores, saberemos do mundo. Qual o aluno que está, por que ele está dormindo, nós saberemos por que o aluno está estressado, nós vamos saber por que o aluno faltou uma semana de aula. Então, na nossa gestão, nós colocaremos o professor no seu papel. Não só aumentar o seu salário, que faz parte de uma política de valorização, mas nós queremos tratá-los de igual para igual, porque entendemos que são gestores, cogestores, no nosso objetivo de tornar a Guaíba melhor. Aí, pessoal, tem que ter uma equipe, um secretário, um prefeito, um vice, que ouça vocês, que conversem, que a gente tenha mesas de diálogo, ouça a classe, para que nesta conversa vocês recebam nossas orientações e nos digam, porque aí vai sair mais proposta, aí vai sair mais projetos para o bem da educação. No caso do autista, existe leis na Câmara criando centro de tratamento do autismo e tudo, né, de atenção, de cuidados. Nós vamos criar um centro de atendimento. Nós vamos conversar com as mães. Nós vamos dar atenção às mães, tratá-las. Elas estão ficando doidas? Não, não estão. Vamos ouvi-las, as suas dores, as suas pressões. Vamos trabalhar com antecipação com essas crianças. Vamos socializá-las, criando um calendário de atividade, porque nós temos que incluir. E incluir, pessoal, não é escolher um dia no ano para fazer um evento. Não é isso, não. Inclusão não é escolher um dia no ano. Né? Isso não é inclusão. Então, semana passada, nós falamos a questão dos autistas aqui. Está na live passada. Só em relação aos servidores, da questão do quarto.
do servidor, professor também é servidor, né? É. Tá na edição, Escala do 4, 3. da edição da semana, né? Isso. Deixa eu só continuar aqui. Já já eu volto aqui à questão aqui do autismo, certo? Pessoal, ó, obter uma nota média entre as escolas públicas municipais de igual ou superior a 6,5 para os alunos para os anos iniciais e igual ou superior de 5,5 para os alunos os anos finais do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em 2021. Pessoal, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção a esses índices, né? A gente não pode tornar um ensino só voltado para alcançar índices, porque nós temos que desenvolver as pessoas, desenvolver o ser humano. Não é o número pelo número. Não é o número pelo número. Mas nós temos que também alcançar, porque é uma forma de medir o nível do ensino, o nível, né, da educação. Nós temos esse compromisso. E vamos fazer. Criar laboratórios de matemática, física, química, biologia, informática e oficina nas escolas municipais. Pessoal, que é um dever do município. É aquilo que eu falei, você tem que colocar para o município. É como se fosse assim, você colocasse uma porrada de livros numa mesa para ele escolher um de sua preferência. Então, nós temos que ter esses laboratórios nas escolas, né? Física, química, biologia, matemática, oficina nas escolas municipais. Nós temos que apresentar o universo do conhecimento ao menino, para que ele se interesse por algo, para que ele tenha a opção, para quando ele se formar, ele não ficar perdido. E agora, o que é que eu vou fazer? Então, aqui, pessoal, não são todas as propostas da nossa campanha, tá certo? Mas são algumas que eu peço que vocês reflitam, porque nós, o 18, nós estamos preparados. Nós queremos, pessoal, fazer o melhor para o Guaiúba. Para isso, a gente precisa da ajuda de vocês, tá certo? Então, no caso, eu quero só voltar aqui à questão do autismo, tá certo? Pronto, eu acho que vocês estão vendo aí crianças, né, e famílias com autismo. Garantia de acompanhamento psicológico e social para as famílias de crianças com autismo, oferecendo suporte emocional e orientação sobre direitos e serviços disponíveis. Pessoal, semana passada eu relatei que tem pessoas que pensam em tirar a própria vida diante da dificuldade. Porque, às vezes, não é regra, mas às vezes você tem um pai ausente, um pai que não compreende, às vezes a própria pessoa não compreende por que o filho, a filha é desse jeito. E aí você coloca ali um psiquiatra, um neuropsiquiatra, e dá remédio, consulta. Às vezes você tem um psicólogo para criança, e cadê a mãe, cadê o pai, cadê a família? Né? Outro dia eu vi uma avó chamando uma criança de autista de doido, ao doido. Quer dizer, isso aí não pode acontecer. Mas os avós estão preparados para trabalhar, para conviver, né? Então, nós temos essa preocupação. Uma outra questão, desenvolvimento de atividades extracurriculares e de lazer adaptadas para crianças com autismo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento de habilidades sociais. Olha, é o que eu falava. Desenvolver atividades extracurriculares e de lazer adaptadas. Não é um dia. Não podemos valorizar, ontem na aula que eu tive, foi o seguinte, não podemos valorizar o negro simplesmente em novembro, não podemos valorizar a criança autista, as famílias autistas, somente naquele dia específico. Isso é uma ignorância. Mas quem faz isso? Pessoas com responsabilidade. Pessoas que têm coragem de trabalhar. Porque, pessoal, trabalhar é difícil. Tem muita gente que diz assim, não, porque no Brasil é assim. Preguiça. Criação de grupos de apoio e redes de suporte para pais e responsáveis por crianças com autismo, promovendo a troca de experiência e fortalecimento da comunidade. É uma outra tarefa nossa para a gente conversar, para a gente avançar, para a gente desenvolver, para a gente trabalhar a humanidade. Então, pessoal, aqui foram algumas propostas do nosso plano de governo, do 18, do Soriano, do Miller, onde eu venho pedir que vocês reflitam sobre a atualidade em Guaiúba. Tá boa? Tá bom? Nós estamos tranquilos? Se não, é 18. Você tem dúvida em quem votar? É 18. Você quer protestar? É 18. Você está chateado porque o seu líder político
aderiu à gestão, é 18. Você está chateado porque você foi mal atendido? E se foi prejudicado? É 18. E quem é 18? 18, além da esperança, é a garantia de um futuro melhor para você. Então, o 18 veio para melhorar a sua vida. Não quero parar, não quero aqui fazer nenhuma comparação, mas na política, vocês têm aí, desculpem esta expressão, mas vocês têm uma boa nova. Tem um 18, Soriano e o Miller. Fica este pedido de reflexão. Porque se você refletir, pessoal, se você refletir, eu não tenho dúvida que a partir de janeiro vocês estarão em boas mãos. Então, hoje, 20 de setembro de 2024, quero agradecer a presença de vocês nesta conversa. Na próxima sexta estaremos aqui. Vamos fazer essa reflexão da nossa gestão, da nossa administração. E quero finalizar dizendo o seguinte: não é para ninguém ter raiva da gente, não. Não é para ter aqui gestor com raiva da gente, não. Não é para ter vereador, não é para ter cidadão, eleitor com raiva da gente, não. Por que não é para ter raiva? Porque nós estamos na política, na administração pública, onde o povo financia a gestão pública, onde o povo paga através de impostos, e aí paga aos representantes, aos servidores públicos. Como o dinheiro é de todos, é um direito das pessoas se candidatarem para fazer o melhor para a sua cidade, para o seu povo. Nós estamos exercendo um direito constitucional de nos candidatarmos e fazer o melhor por Guaiúba. Queremos fazer o melhor. Então, nós somos soldados da democracia, soldados do povo, soldados de vocês. Vocês são os nossos generais. Então, discordem das nossas propostas, das nossas ideias, mas não tenham raiva da gente, porque nós queremos o bem de vocês. Nós queremos fazer para vocês o melhor. Então, aqui a Vládia colocou aqui um último comentário. Quem nasceu e viveu na cidade vai saber das necessidades e como melhorar para todos. A Ana colocou, Soriano está mais que preparado, conhece todas as necessidades do nosso município. Pessoal, 18. Fica a dica, 18. Obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço, até a próxima.